uma alegria para a gente receber aqui o Luiz Campos, diretor e responsável pelo Guiões. Ele vai contar um pouquinho do evento para a gente. É a primeira vez que o Projeto Paradiso oferece um apoio para o PT Coprod do Guiões, uma ação no mercado com foco em coprodução, que acontece em Lisboa. E como todas as vezes, quando é inédita, né, quando é uma parceria ou uma ação inédita, a gente decide fazer esse encontro para que os profissionais brasileiros interessados em participar e conhecer um pouco mais do evento possam conhecer um pouquinho diretamente com o criador e com a organização do evento, né? Então, o Luiz vai contar um pouquinho para a gente. E a gente convidou também para estar com a gente nessa manhã aqui a Martina Rupp e a Lara Carvalho. A Martina, que eu não sei se hoje está falando de Portugal ou do Rio, e a Lara, que está falando de Salvador. Ambas participaram do Guiões, já em mais de uma edição. Martina teve a experiência de participar presencialmente e a Lara participou online no período da pandemia. Então, as duas vão contar um pouquinho para a gente também da participação. A Martina participou com um projeto de série e a Lara participou com um projeto de longa. O apoio do Projeto Paradiso nessa edição pode ser tanto para um projeto de série quanto para um projeto de longa, por isso que a gente achou interessante as duas estarem aqui e contarem da experiência delas. O nosso apoio consiste em R$10 mil para a pessoa utilizar, principalmente se precisar, para passagem aérea ou para hospedagem durante o Guiões, somente para um projeto, né? Então, a gente sabe que é uma concorrência grande, há muitos inscritos, e vai caber à equipe dos Guiões, do evento, a decidir qual vai ser esse projeto que vai receber a bolsa do Projeto Paradiso. Isso não impede, claro, que haja e haverá, provavelmente, o Luiz pode contar um pouco do histórico da participação de brasileiros no evento, outros projetos brasileiros, mas o nosso apoio consiste em um apoio somente. Eu acho que a gente podia começar com o Luiz, contando um pouco do Guiões, como nasceu, o que é. Ele era muito conhecido aqui no Brasil pelo pelo concurso de roteiro, né, pelo Festival de Roteiro. O Guiões é parceiro de muitas organizações que todos os brasileiros aqui conhecem, né, do Frapa, da Abra, a gente mesmo já ofereceu prêmios no Guiões, o curso do Jorge Furtado, enfim, então tem uma série de relações Brasil-Portugal. O Luiz vai contar um pouquinho, e aí, Luiz, seria bom focar na atividade do pitching do PT Coprod, depois a gente passa para a Martina e para a Lara contarem um pouco dos projetos delas, e aí aqui é muito aberto, é um encontro muito informal, levantem a mão ou abram o microfone, quem quiser fazer perguntas também. Então, podemos começar, Luiz, com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Raquel, Lara, Martina, todos e todas que estão aqui a acompanhar esta conversa. Muito obrigado pela parceria do Projeto Paradiso, como a Raquel disse, que já vem de edições anteriores, mas este ano também confirmando-se nesta forma de um apoio à participação de um projeto brasileiro no evento, em Lisboa. E é um gosto para mim poder estar aqui a contar um pouco a história do festival e para onde é que o festival também tem estado a caminhar e onde é que pode ser também um motivo adicional de interesse para quem trabalha e desenvolve projetos de cinema e audiovisual em língua portuguesa. O festival nasceu em 2014, vai agora para a 9ª edição, como um concurso de roteiro. Só de longas, nessa sua primeira edição. O festival ele nasce a partir de uma iniciativa minha, enquanto também roteirista, enquanto alguém que tenta desenvolver trabalho neste mercado, nesta área de atividade, e enquanto alguém que vinha com alguma frustração por tentar conectar com produtores, apresentar projetos, desenvolver roteiros que pudesse encontrar um caminho de conexão com a restante indústria, sobretudo com produtores. E não é que fosse um festival novo, o Frapa já existia, o Frapa começou 1 ou 2 anos antes, já existiam inúmeros festivais, sobretudo em língua inglesa, mas achei que havia espaço para um festival deste género, para um concurso de roteiro focado na língua portuguesa e que pudesse unir todos e todas os profissionais dos países de língua portuguesa que escrevam cinema e audiovisual e que queiram desenvolver projetos. E logo nessa primeira edição a resposta foi muito surpreendente, muito positiva. Nós recebemos 282 roteiros só de longa na primeira edição, cerca de 90% deles do Brasil, de participantes com origem brasileira.
e ficou claro para mim, pelo menos, que havia espaço para a existência de um festival com este propósito e que havia um trabalho que este festival poderia fazer de aproximação de quem escreve com quem produz, sobretudo. E foi muito por aí o caminho das primeiras edições. A partir da segunda edição, o festival localizou-se em Lisboa, começou a acontecer em Lisboa, sobretudo no Cinema São Jorge, que é um cinema icónico aqui, histórico da cidade de Lisboa, e muito concentrado na atividade de uma sessão de pitch dos projetos selecionados, projetos finalistas, para uma plateia de produtores e representantes da indústria cinematográfica. E depois, com o avançar das edições, incluindo também os pilotos de série, então começou a abrir também mais para televisão, para audiovisual, com o crescimento das plataformas dos streamers, também começou a ganhar maior expressão por esse lado. E nessa evolução natural do Guiões, enquanto um evento que concentrava a criatividade em língua portuguesa durante alguns dias para apresentação de projetos e masterclasses, workshops e outras atividades complementares, começámos cada vez mais a perceber que este evento tinha a possibilidade de ser uma espécie de janela da criatividade de língua portuguesa para o mundo. E começámos a desenvolver este novo segmento do PT Coprod com o propósito de ser uma secção do festival destinada a conectar projetos, na sua larga maioria, que já estejam numa fase mais adiantada de desenvolvimento, isto é, que já tenham uma produtora associada, que tenham, até possam já estar em período de filmagem ou em pós-produção, e projetos que procurem coprodução internacional, não só entre os países de língua portuguesa, e os próximos passos na vida desse projeto, seja na conexão com agentes de vendas, com distribuidores, com programadores de festivais, e o PT Coprod tem sido uma secção muito importante do festival e que agora, para esta nona edição, ganha ainda maior expressão, também com este apoio do Projeto Paradiso, com a possibilidade de apoiar a participação de um dos projetos brasileiros em Lisboa. Então, nós estamos muito entusiasmados com o caminho que o PT Coprod tem vindo a fazer e muito empenhados, enquanto promotores do festival, em aumentar essa representatividade de não língua portuguesa, ou seja, produtores europeus, e não só europeus, mas além dos países de língua portuguesa, distribuidores, agentes de vendas, representantes de festivais. Tentamos ter sempre no júri do PT Coprod, porque a secção do PT Coprod, além da possibilidade de fazer o pitch presencial para a plateia que estará presente no Cinema São Jorge, também é feito em streaming, ou seja, há uma transmissão. O Guiões tem promovido, foi uma das poucas coisas positivas que a pandemia nos trouxe, foi o lançamento de uma plataforma digital do festival, que conecta, além das pessoas que estão presencialmente a participar no evento, conecta os projetos finalistas selecionados e os seus representantes com representantes da indústria que consigam participar na plataforma digital e não tenham a possibilidade de estar fisicamente presentes no festival. Então, além do pitch presencial e em streaming, que tem uma amplitude de comunicação já muito interessante, não é? No histórico deste festival, com muitas entidades muito relevantes do setor normalmente presentes e a participar, tem também uma competição de prémios no PT Coprod e temos um conjunto de prémios. Este ano ainda não anunciámos os prémios que vão estar ativos, mas normalmente temos um apoio à pós-produção no valor de 5.000 euros, patrocinado por um estúdio de pós-produção aqui de Lisboa, que é a Loudness Films. Temos a oferta de uma participação no Plot, que é um laboratório de roteiro, também organizado pela equipa promotora do Guiões. Temos um prémio em parceria com a Collabcine, que oferece um curso online à escolha depois do vencedor do prémio. Então, não só disponibiliza a oportunidade de pitch e de conexão com a indústria internacional, como também tem essa competição de prémios, nas quais a Lara e a Martina, que estão aqui connosco, também podem falar um pouco de como é que se traduziu a participação delas e do projeto delas no Guiões. Posto isto,
Só dizer que da nossa parte, enquanto organizadores do festival, para além dessa tradicional competição de roteiro que é mais focada em roteirista que procura produtor ou produtora, ou seja, uma fase ainda mais inicial do desenvolvimento do projeto, o PT Coprod está mais profissionalizado nesse aspecto em que conecta projetos que já estão num desenvolvimento com produtor associado, com ambições de internacionalização, com representantes da indústria internacional nas suas várias vertentes. E é por aí que o festival tem caminhado. Esperamos que este ano seja a melhor edição de todas, é sempre esse o nosso objetivo, a cada nossa nova edição seja a melhor edição da história do festival, e que todos estes projetos possam ter um impulso muito forte, e tem acontecido em vários projetos, em vários processos, derivado das conexões que se estabelecem através do festival. Por isso, espero que todos e todas que nos estão a acompanhar nesta conversa, tendo projetos com as características e que cumpram com o regulamento do festival, possam ter interesse em considerar uma candidatura. O PT Coprod especificamente, que é onde o apoio do Projeto Paradiso se irá traduzir, está agora com as candidaturas abertas até dia 30 de junho. Todas as informações podem ser encontradas sobre o processo de candidatura no site do Guiões, que é guiões.com, e estaremos sempre totalmente disponíveis para responder a questões, tanto aqui nesta conversa, como através de qualquer contacto que nos seja feito pelos canais de comunicação do festival, para esclarecer dúvidas que eventualmente tenham sobre essa secção específica do PT Coprod e sobre o festival no seu geral. Por isso estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, Projeto Paradiso, e a Raquel, por este convite. Não sei, pronto, depois também curioso para melhor do que eu, a Lara e a Martina falarão sobre a experiência delas no festival. Sim, acho que, obrigada, Luiz, acho que deu para dar uma bela geral do evento, e depois vamos ouvir as duas e receber as perguntas do pessoal que está aqui. E uma observação também, o nosso apoio, como o Luiz colocou para o PT Coprod, inicialmente, quando a gente começou a conversa com o Luiz, a gente focou que o apoio fosse para o projeto selecionado, que o Guiões vai selecionar, voltado para um projeto exclusivamente que tivesse já uma produtora brasileira atrelada, e que a pessoa a representar o projeto lá em Lisboa no evento fosse o produtor, né, ou a produtora. Mas até depois das nossas conversas que a gente teve com a Lara e com a Martina, o Projeto Paradiso aqui internamente decidiu que Guiões seleciona o projeto e a equipe do projeto vai decidir como vai utilizar esse recurso, se é para enviar o roteirista, se não tiver uma produtora e o projeto for selecionado, mesmo assim, o apoio vai ser concretizado. Esse apoio, ele faz parte do nosso programa Brasil no Mundo, quando a gente apoia obras já selecionadas em festivais ou projetos selecionados em mercados de coprodução. Todos os outros mercados de coprodução que a gente apoia são pessoas jurídicas, são empresas. Mas, e agora eu vou passar para a Martina, ouvindo a história da Martina, que era uma ideia original dela e que ela estava em busca de produtoras, a gente achou interessante poder oferecer a oportunidade também para um roteirista, um criador, estar no evento, mesmo que ainda não tenha uma empresa atrelada que vai fazer, de fato, a produção da obra. Então, eu acho que, Martina, a gente pode passar para você agora, contar um pouquinho. A Martina já participou 3 vezes do Guiões, ela vai contar um pouquinho, do Lab, depois participou do Festival de Roteiro, onde ela foi semifinalista, e com o projeto do Festival de Roteiro, ela participou no ano passado do PT Coprod, tem uma história aí bacana de sucesso, então acho que é legal você contar a sua trajetória e sua experiência com Guiões. Martina, você está em Lisboa ou está no Rio hoje? Martina é brasileira? Estou no Rio, semana que vem. Está no Rio. Semana que vem volta para Lisboa. Aproveitando o calor. Então, conta um pouquinho para a gente. Então, na verdade, sim, eu acho que antes até da minha história, uma coisa que eu queria falar, eu fiquei pensando aqui o que contar, eu acho muito interessante do Guiões, é que ele consegue ser um festival amplo em termos de internacionalização, assim, tem convidados de fora, tudo, mas ao mesmo tempo muito íntimo, né? Claro que online é um pouco diferente a vida, assim, mas eu acho que é muito interessante essa coisa
de poder estar ali presente, principalmente no ano passado, que, enfim, foi presencial, assim, acho que ele tem um tamanho muito bom de evento desse tipo, onde você realmente consegue conectar com as pessoas, onde não é aquele fórum megalômano, onde você tem que ficar marcando reuniões antecipadamente, tipo, você consegue conviver, estar ali no jantar com a pessoa, a plateia realmente... Não sei, eu acho que ele tem um tamanho muito bom, assim, principalmente para quem não é uma grande produtora, que já sabe o esquema todo, já tem os contatos e marca antes. Então, para os autores, para mim, como autora, isso foi muito, muito positivo. E, bom, o PT Coprod, na verdade, transformou o meu projeto, né? Eu tinha um projeto de série que tinha o primeiro roteiro, e um ano antes, no final de 2021, eu ganhei o prêmio de desenvolvimento, um incentivo ao desenvolvimento no On Series, então eu tinha o dinheiro para começar a fazer o desenvolvimento, mas eu ainda não tinha produtora, é um projeto super português, eu atualmente moro em Lisboa, a história é muito portuguesa, é quase contraditório eu estar propondo isso como brasileira, então, e eu ainda não tinha essa casa de produção portuguesa. Então, mais que tudo, a minha vontade de estar ali quando eu me inscrevi para o PT Coprod, eu estava até interessada em achar o meu produtor português, assim, quem topasse isso, mais do que a coprodução internacional, né? Um pouco para seguir o caminho natural das coisas. E foi incrível, porque no final do pitching eu coloquei né, quem estiver interessado, quiser entrar em contato, botei o e-mail, o telefone, sei lá o que, os contatos na tela, e desci do palco com 2 reuniões, com 2 pedidos de reunião. Uma foi adiante, que foi uma produtora de Luxemburgo que estava lá, que na hora perguntou se um personagem que era francês podia ser luxemburguês, foi óbvio, enfim, aquela coisa que, né, claro, como não pensei nisso antes, enfim, a nossa conversa foi adiante, a gente teve diversas conversas e para mim, foi a melhor coisa que aconteceu, na verdade, porque a minha busca, de repente, por uma casa de produção portuguesa, de repente ficou muito forte, porque, quanto autora, a gente sabe como é difícil a gente fazer um contrato que valorize a gente, né? Onde a gente, de fato, consiga ter alguma coisa dos direitos autorais, garantir uma participação maior, assim. Então, isso foi muito especial, porque eu entrei na minha busca para achar o produtor português com uma parte do desenvolvimento e uma coprodução luxemburguesa querendo fazer, assim, virei muito mais interessante para o mercado lá. E aí a gente realmente, na sequência, eu pesquisei, conseguimos uma casa de produção que entrou no desenvolvimento junto, e essa semana saiu o edital, há 4 dias atrás, saiu o edital de desenvolvimento Portugal-Luxemburgo, e agora a gente está seguindo juntos, vai acabar de escrever os outros episódios e estamos entrando junto mesmo em coprodução Portugal-Luxemburgo. Assim, isso foi um resultado que eu não saberia como fazer sem essa visibilidade mesmo do Guiões. Assim. Então, isso, não sei, é mais transformador, porque isso foi um pouco impossível. Assim. Foi muito positivo, realmente, de conseguir essa força antes de achar o produtor, né? Um caminho muito inverso do que a gente faz normalmente, mas foi muito positivo. E, independente dessa galera de Luxemburgo com quem a gente está agora, foi muito interessante estar ali conversando com os outros participantes, porque você, no hall, naquela socialização pós, ali no jantar, você consegue entender qual produtora gosta de ter o projeto em qual etapa, né? Tem gente que gosta de receber projetos muito crus para se meter bastante, tem gente que quer a coisa mais avançada, assim, entender quem é quem, como cada um gosta de trabalhar, assim, até para projetos futuros. Então, eu acho que, nesse sentido, o Guiões é realmente muito positivo. Acho que esse tamanho, nem muito pequeno, nem muito grande, sabe, internacional, mais íntimo, acho muito legal. E não sei, tem... Não, muito bom. Eu acho que o Desassossego, de fato, é um grande case de sucesso para você, claro, Martina, para a sua vida, mas para o evento, né? Porque
basicamente foi te ver no pitching que a produtora falou, eu quero, né? Eu acho que Totalmente. A gente foi semifinalista com o roteiro do Desassossego no ano anterior, não passamos para a final, enfim, né? Houve reescritas, tudo, e foi uma aposta. Assim, fiquei super na dúvida se eu botava na competição de novo de roteiro ou se eu ia para o Co-Prod, e eu acho que foi muito acertado ir para o Co-Prod no estágio que estava. muito bom. E o caso da Laura, a Lara também tinha colocado na competição de roteiro, a Lara vai falar do longa, e depois, no ano seguinte da competição, ela colocou no PT Coprod. Então, vamos ouvir a Lara, mas, Luiz, depois eu queria saber também se vocês, para o PT Coprod, tem algum fluxo. Puxa, esteve na competição de roteiro, então tem mais pontos para entrar no PT Coprod. Não sei também se tem alguma relação. Lara, conta um pouquinho, você participou online, né? Então, claro que é uma experiência diferente, mas você também teve retorno de produtoras que assistiram o pitch, então conta um pouco do seu projeto e da sua participação no evento, por favor. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Lara Carvalho, eu sou de Salvador, Bahia. Eu sou roteirista, diretora, produtora, pesquisadora de audiovisual. Enfim, eu estou atualmente fazendo captação de recursos para o longa que participou dessas 2 rodadas aí pelo Guiões. E o longa se chama Quitéria, é um filme semi-ficcional que narra a vida de Maria Quitéria de Jesus, que foi uma mulher sertaneja, baiana, se vestiu com as roupas do cunhado para se alistar no exército e lutar pela independência do Brasil. Então, esse é o projeto que ele foi escrito, na verdade, em 2018, foi em parceria com o Flávia Santana, da Giro Planejamento Cultural, daqui de Salvador também. Daí a gente inscreveu esse projeto no edital de 200 anos da independência do Brasil, do BRD Ancine, em 2019, foi selecionado. E aí iniciamos os trabalhos em 2020, pude contar com a consultoria de Ana Cossoi-Paro e de Francine Barbosa para fazer esse projeto. E daí, quando abriram as inscrições para o Guiões 2021, para o Festival de Roteiro, eu já estava na versão 2 do tratamento, recém-saída do forno, ainda não estava 100% satisfeita com aquele tratamento, mas participei. Eu falo isso porque eu sei que, como roteiristas, a gente é muito perfeccionista, mas eu aprendi que é importante a gente participar mesmo quando a gente acha que o projeto ainda vai evoluir, e por isso mesmo também. Tive a grata surpresa de ser semifinalista com aquele tratamento, e isso obviamente me deu um gás para continuar trabalhando no projeto, mesmo depois que a gente finalizou as coisas do edital de desenvolvimento. E aí, em 2022, a gente já estava de olho assim, nas inscrições do PT Coprod, e desde o desenvolvimento do projeto, eu já sabia que eu queria uma parceria com alguma produtora portuguesa, por ser uma história partilhada, né, entre nós. E também cá entre nós, né, Luiz, uma reparaçãozinha histórica, que é importante. Eu tive o projeto selecionado, e foi quando o Luiz entrou em contato para a gente falar sobre o pitching e todos os detalhes. Inclusive, aproveito para destacar que Luiz e toda a equipe dos Guiões são, assim, super atenciosos, cuidadosos na comunicação com os participantes. Isso, assim, é muito gostoso, muito grato, assim, da gente se sentir ali acolhida, e eu mesma à distância me senti acolhida, assim, por toda a equipe. Infelizmente, a gente ainda estava na fase final do isolamento, quando eu fui convidada. Hoje a gente sabe que era a fase final, mas na época a gente estava meio certo de como as coisas caminhariam. E o Paradiso também ainda não estava oferecendo esse apoio incrível, então aproveitem. Eu não pude estar lá presencialmente, mas enviei as informações para do projeto, para o catálogo, enviei um link, né, do Video Pitch, que eu fiz em português aqui do Brasil, com as legendas em inglês. E daí ganhei o prêmio Colabcine de mentoria pelo Video Pitch, que também foi um prêmio muito proveitoso. E através da plataforma do Guiões conseguimos marcar 3 reuniões. Foi com uma empresa produtora daqui do Brasil e 2 de lá de Portugal. A gente segue em contato com as 3, mas com uma delas a gente conseguiu fortalecer mais assim, essa parceria. E a partir disso saiu né, a ideia da gente participar juntas do edital de coprodução internacional da Ancine, que abriu um pouco depois. Não fomos selecionados com o projeto, mas continuamos juntos, né, a busca do financiamento, que até por ser um filme de época, a gente sabe também que é um filme muito mais caro, é um filme que tem um tempo próprio para captação de recursos. Então, eu sinto que mesmo não podendo estar lá presencialmente, mesmo à distância, eu sinto que a participação no Guiões foi super proveitosa, fortaleceu muito o projeto. Fora essa parte, né, da gente fazer esse contato, realmente, assim, a gente conseguiu andar com o projeto. Então, a gente já tem esses contatos, essa porta de entrada lá na Europa, o que já abre muitas portas para muitos fundos internacionais. Então,
a gente está bem satisfeita, a gente está nessa fase, assim, nesse ano, e fortalecendo também o projeto em busca desses financiamentos. Que, enfim, né, um projeto de época realmente é bem complicado, mas recomendo demais a participação e não sei o que o Luiz vai falar, assim, dessa mudança, assim, de um projeto do concurso de roteiros para o PT Coprod, mas eu sinto que foi um trajeto que fez muito sentido, assim, para a Quitéria, e até entre a participação de um e a participação em outro, eu já estou em outra etapa do tratamento, o argumento que foi enviado para o PT Coprod já estava também nessa etapa mais evoluída, então eu sinto que realmente foi bem importante para fortalecer o projeto. Acho que é isso. Muito bom, Lara. Muito bom te ouvir também. Só lembrando, pessoal, a gente tem um monte de gente assistindo no modelo webinário. Se vocês quiserem entrar aqui para a gente ver todo mundo, são bem-vindos, tá? A Luísa e a Safo, o pessoal da comunicação, que já mandou o link para todos, então é só migrar para cá, quem quiser. E o João, que está do lado do modo webinário, fez uma pergunta que é um projeto que já está em fase de captação ou que já tem algo de financiamento, se pode se inscrever também no PT Coprod. Então, Luiz, se quiser falar um pouquinho disso e falar dessa relação, Luiz, do concurso de roteiro para o PT, se tem alguma relação também. Sim. Obrigado, Lara, Martina, pelos testemunhos. É muito enriquecedor para mim saber que o festival, de alguma forma, tem tido esse contributo positivo nos vossos percursos e tem gerado sempre algum impacto em quem participa no festival e, em alguns casos, dependendo de muitos outros fatores, acontecem resultados muito, muito positivos, não é? A concretização de projetos. Nós temos vários casos de roteiros que passaram pelo festival enquanto roteiro e que, entretanto, já foram produzidos e, inclusive, exibidos no festival, os filmes que resultaram desses roteiros. E esse é o grande objetivo do festival, não é? Poder gerar esse impacto na vida de quem encontra neste festival um possível caminho também para desenvolver a sua carreira. E tem acontecido em vários aspectos. Sobre essa relação entre as competições, o festival começou como sendo uma competição, um concurso de roteiro de longa, e logo na segunda, terceira edição, e ele inicialmente até pelo regulamento, projetos que estivessem com produtora associada não eram elegíveis para concorrer. Ou, por exemplo, adaptações de livros dos quais o candidato não tivesse os direitos sobre a adaptação e etc., porque o festival nasceu muito com esse propósito de dar visibilidade a obras originais que pudessem encontrar produtores e canais de comunicação através do festival. Mas logo na segunda, terceira edição, começámos a ser abordados por produtoras e produtores que queriam também olhar para o festival como uma possibilidade de apresentação dos seus projetos, ou seja, produtoras que gostassem de obter maior visibilidade através da participação e eventual seleção no festival para os projetos que estavam a desenvolver. E inicialmente isso traduziu-se em algumas mudanças no regulamento da competição de longas e pilotos de série, ou seja, imaginemos um caso de uma produtora que ainda não esteja muito bem estabelecida, mas está a desenvolver um projeto e a possibilidade de participar na competição e eventualmente ganhar um prémio no festival pode ajudar a que esse projeto ganhe maior visibilidade e ganhe tração no seu desenvolvimento. Então, através da competição, inicialmente começámos a ter essa maior abertura também, entendendo que o mercado não é uniforme nesse sentido em que as produtoras e as casas de produção têm várias características e vários momentos da sua atividade, mas sobretudo depois percebemos que com o PT Coprod podíamos responder também com o festival a outro tipo de projetos que estivessem noutra fase de desenvolvimento e da própria concretização. Inicialmente lançámos essa secção como sendo PT Coprod e PT In Progress. Fazíamos essa distinção, o In Progress mais focado em projetos que estivessem em finalização, ou seja, já tivessem sido filmados, que estivessem em pós-produção à procura de agentes de vendas ou colocação em festivais ou negócios de distribuição ou até financiamento para a finalização do filme. E percebemos que a evolução natural desta secção seria, de alguma forma, combinar a tipologia desses projetos
numa só secção que fosse de uma leitura mais fácil em termos internacionais também, e daí o PT Coprod concentrar projetos nos diferentes estágios de desenvolvimento e finalização, produção, e também estar disponível para projetos que possam, como no caso da Martina e da Lara, ser propostos até pelas próprias autoras, tendo ou não tendo produtora associada. A maioria dos projetos que são selecionados, e damos essa preferência, porque normalmente são projetos que já estão com um pouco mais de robustez, com algum financiamento confirmado, mas não fechando a porta a projetos que possam entrar no PT Coprod também, e daí a sinalização que a Raquel fez, de o eventual vencedor deste apoio, ou beneficiário do apoio do projeto Paradiso, poder ser aplicado para o roteirista também e não exclusivamente para o produtor. E esse diálogo entre as secções, ele não é que aconteça de uma forma premeditada. Eu acho que ele, no caso da Martina e da Lara, aconteceu na sequência delas terem concorrido também nas competições de roteiro. Em ambos os casos que estão aqui hoje presentes, eles não chegaram às finalistas, os projetos delas não chegaram ao lote final que é apresentado no pitch, quando participaram em competição de roteiro. No caso da Martina, é um projeto que ela até teve a desenvolver num mini lab que nós promovemos cá em Lisboa, com o Léo Garcia e com a Júlia Prioli. Se não estou em erro, acho que a Martina ainda participou também. Não participaste ou concorreste talvez com esse projeto? Participei, mas foi outro projeto. Ok, foi outro projeto. Ok, mas a Martina então tinha esse contacto já com o festival dessa edição, mas o projeto, por várias características, não conseguiu figurar, ambos os projetos não figuraram nos finalistas da competição de roteiro, mas tendo elas decidido no ano seguinte concorrer ao PT Coprod, nós entendemos que o momento dos projetos e as características também do que elas procuravam poderia ganhar sentido também com uma seleção no PT Coprod. E felizmente as conexões que se estabeleceram, tanto para um projeto como para o outro, vieram demonstrar que sim, que os projetos delas podiam ter a ganhar com uma seleção e uma participação no PT Coprod. Por isso, esse diálogo não é, ou seja, nós tentamos sempre, sobretudo na competição de roteiro, o único objeto de avaliação é o roteiro, ou seja, a sinopse, o currículo do proponente, nota de intenções, esses documentos ou esses materiais não são considerados de todo, nós só olhamos para o roteiro é o único objeto que determina depois a seleção, e é sempre um processo subjetivo, não é? Depende das pessoas que constituem a comissão de leitura, da avaliação dos projetos, e depois do júri, que é um júri independente que age só sobre a avaliação dos projetos finalistas. No PT Coprod, o processo é um pouco mais abrangente, no sentido em que todos esses outros documentos são considerados também. Ou seja, nós tentamos entender quais são as necessidades do projeto naquele momento, o que é que já está eventualmente confirmado no projeto em termos de financiamento assegurado, em que momento é que o projeto está, se já está em finalização, se está em início de desenvolvimento. Então todos esses aspectos também são considerados para nós percebermos de que forma é que o PT Coprod pode ter impacto e pode contribuir positivamente para o projeto proponente. E nós tentamos depois é sempre fazer esse outro lado, que é a participação de representação da indústria que olha para os projetos que estão no festival, ter também alguma complementaridade no que os projetos procuram. E o caso da Martina, da produtora luxemburguesa, fez muito sentido porque essa linha de apoio luso-luxemburguesa entre Portugal e Luxemburgo abriu no ano passado, pela primeira vez, e fez muito sentido ter uma produtora ou mais produtores do Luxemburgo presentes no evento, porque há um atrativo adicional para esses projetos poderem ser desenvolvidos também com esse financiamento. O que pode acontecer, e eu diria de uma forma indireta ou inconsciente, é como neste caso são projetos que de alguma forma nós já conhecemos porque foram candidatos à competição de roteiro, e de alguma forma quando os consideramos na leitura do PT Coprod ou na ótica do PT Coprod, e haver já alguma familiaridade histórica por esse projeto já ter participado. Isto até pode ser um projeto, imaginemos que num ano chega aos finalistas da competição do roteiro e no ano seguinte vir ao PT Coprod. Não há qualquer impedimento em termos de regulamento e às vezes pode fazer muito sentido para o projeto que assim seja. Não tem qualquer preferência por isso, ou seja, a seleção não é feita porque o projeto participou na competição de roteiro,
E essa imparcialidade para nós é sempre muito, muito fundamental. Aqui em relação à pergunta do João, sim, no PT Coprod é possível inscrever um projeto que esteja em fase de captação e é possível inscrever um projeto que já esteja 100% financiado ou captado ou até filmado. O PT Coprod tem essa abrangência que tanto pode selecionar projetos que estejam, como no caso da Martina, à procura de um produtor em Portugal, por exemplo, ou no caso da Lara, que procurava um coprodutor em Portugal, por exemplo, e ainda numa fase em que não tinham, a Martina tinha conseguido o apoio no One Series, que já permitia algum desenvolvimento, mas ainda numa fase inicial de financiamento de produção. Mas também pode ser selecionado e candidato ao PT Coprod um projeto que já tenha totalmente o financiamento assegurado, que possa já estar a finalizar a pós-produção, mas que possa estar à procura de um agente de vendas internacional, por exemplo. E o PT Coprod pode ser uma ótima oportunidade para estabelecer essa conexão e dar essa visibilidade. E nós tentamos sempre ter no júri que determina os prémios do PT Coprod representantes destes setores, ou seja, agentes de vendas, produtores internacionais e não só os que estão no júri e têm esse contacto com os projetos e com o pitch, com a apresentação dos projetos, como os outros que estão na plataforma digital que têm contacto com o catálogo, com o pitch e que podem espontaneamente desenvolver contactos com os autores. Essa nossa plataforma digital permite também que os representantes dos projetos solicitem reuniões aos outros representantes da indústria que estão disponíveis na plataforma. E pronto, nem sempre, isso depois depende muito das pessoas e se elas aceitam a reunião ou não, não é? Isso já nós não temos essa influência, nós disponibilizamos uma plataforma para permitir que tal aconteça. Mas no fundo, as dúvidas que acho que se levantaram aqui sobre o diálogo entre a competição de roteiros e o PT Coprod e a possibilidade de inscrição do projeto, em que fase é que está, acho que já respondi aqui. Não sei se... Ótimo. Sim, sim. Tem mais uma pergunta aqui. Aliás, quem tiver perguntas, quiser falar, pode levantar a mão, a gente abre o microfone, ou escrever no chat, como vocês acharem melhor, e quem está do lado do webinar e quiser entrar aqui também pode. O Mano Capu perguntou quantos projetos cada criador pode inscrever no festival, e se pode se inscrever também no de longa e no de série, tanto um projeto de longa quanto um projeto de série. Sim, não há limite, ou seja, cada candidato, candidata, produtor, produtora pode inscrever o número de projetos que quiser, o que pode aumentar as chances de seleção de algum projeto. Pensando eu também como roteirista ou produtor, porque também desempenho essa atividade profissional, às vezes, a minha abordagem, eu prefiro às vezes concentrar toda a energia para preparar a melhor aplicação possível, até pela questão dos custos, porque tem uma taxa de inscrição associada, não é? E tentar apostar num determinado projeto, em vez de tentar enviar vários ou várias candidaturas, mas isso depende de cada pessoa, mas acho que vale a pena fazer esse exercício de valerá a pena inscrever muitos projetos ou apostar em inscrever menos, até pelo custo associado, porque há uma taxa de inscrição por cada candidatura que é submetida. Mas não há qualquer limite, qualquer pessoa pode inscrever os projetos que quiser. Por curiosidade, Lara e Martina, vocês inscreveram somente um ou mais de um quando vocês participaram? Eu inscrevi somente o Quitéria. Tá. Nos dois, Martina. tanto no festival, no concurso de roteiros, quanto no PT Coprod. Eu também. Ótimo. Eu tenho um complemento, posso fazer um complemento para o que o Luiz falou? Claro. Eu acho super interessante falar dessa plataforma de reuniões assim, que eles colocaram à disposição, porque independente do projeto do Desassossego, eu consegui, através, a gente no Copro, a gente ganhou a participação tipo um script doctor do Plot Lab, que vai acontecer em setembro, enfim, então teve uma premiação ali, teve essa visibilidade toda, e eu acho que esse pessoal, mesmo do Brasil, com quem eu antes já tinha trabalhado ou tentado reuniões, e aí fica, de repente eles veem você ganhando alguma coisa, e todas as reuniões foram aceitas depois do pitching, sabe? E eram reuniões que não era, o meu projeto especificamente não era direcionado para o mercado do Brasil, era muito provável do que se trata mesmo, né? O tema mesmo não tem muito a ver, mas abriu um leque de comunicação e eu estou em contato hoje em dia com diversos produtores do Brasil
em relação a outros projetos, inclusive escrevendo projetos de outras pessoas, enfim, que essa plataforma me permitiu. Eu acho que esse momento em que você tem essa visibilidade, seja do... Acho que não necessariamente só do co-prod, né, mas do co-prod especificamente, os produtores e as distribuidoras estão muito ligadas nesse pitching específico, assim. Então, eu acho que ali abriu ficou mais orgânica, assim, conseguiu uma reunião, na verdade. Ótimo. O Severino Neto está perguntando se o mesmo projeto inscrito no Festival de Roteiros pode ser também inscrito no PT Coprod. Pode. Obrigado, Severino. Eu não estou a ver o Severino, ele deve estar a acompanhar no webinar, mas o Está Severino do outro lado, tem um monte de gente do outro lado. Severino foi finalista de uma edição do Guiões também, e ele esteve em Lisboa. Também, eventualmente, ele, se quiser partilhar a experiência dele, será muito bem-vinda. Mas respondendo à pergunta, sim, não há qualquer impedimento. Acho que depende muito de quem candidata conseguir ter essa medição, de alguma forma, se é um projeto que poderá fazer mais sentido para as características da competição de roteiro ou para o PT Coprod. Mas não há qualquer impedimento de inscrever nas duas linhas. E não tem qualquer influência na avaliação. Às vezes até pode ser o caso, ainda não aconteceu até hoje, mas pode ser o caso, dependendo das características do projeto, que o mesmo projeto esteja selecionado na competição de roteiro e no PT Coprod. Nunca aconteceu, poderá acontecer, não há qualquer impedimento. Houve casos, só completando um pouco o que a Martina falou sobre esse potencial da plataforma digital e da própria participação no festival. Nós tivemos casos, a vencedora da terceira edição do festival, com o roteiro na competição de longa, teve várias reuniões no seguimento desse prémio, não para desenvolver diretamente esse projeto, mas desenvolveu a carreira profissional como roteirista com muita expressão desde então, ou seja, há produtoras que acompanham também o festival e estão atentas e às vezes estão à procura do talento e não do projeto especificamente, e isso tem acontecido com alguma frequência. E a dizer também que tivemos edições, ainda completando a resposta à pergunta anterior, não a do Severino, a pergunta anterior, sobre a possibilidade de inscrever múltiplos projetos. Nós chegámos a ter um ano em que o mesmo roteirista tinha 2 projetos nos 10 finalistas, então não houve qualquer impedimento ou negatividade pela inscrição de mais projetos, por isso foi um caso exemplar nesse aspecto. Tivemos casos de roteiristas que já tiveram como finalistas em mais do que uma edição também, e que até já venceram mais do que uma edição do festival. Por isso acontece, nada disso, nada desses aspectos influenciam a avaliação que é feita sobre o roteiro. Na competição de roteiro é mesmo o roteiro é que acaba por determinar, e com muita naturalidade nós chegámos a ter um segundo ano, se não estou em erro, dos 10 finalistas, 9 eram roteiristas mulheres, sem haver qualquer esforço adicional para isso. Os roteiros assim determinaram que fosse, por isso é o talento, é a técnica, são esses aspectos que acabam por sobressair, e estamos muito contentes que o festival tenha também de uma forma muito natural vindo a contribuir para diversidade, representatividade, e assim esperamos continuar a contribuir. Ótimo. Temos perguntas? Alguém gostaria de fazer alguma questão? Eu queria comentar que esse ano passado, quem fez o vídeo pitch como a Laura fez em português com legenda, mas Martina fez em inglês. E esse ano é tudo em português, o que para nós também é um ponto bem importante, porque a gente sabe como a questão do inglês, do idioma, pode acabar tirando muita gente, muito projeto muito bom do circuito, né? Uma peneira que não é justa, vamos falar assim. Então, acho que isso é um ponto que o evento mudou para esse ano, né, Luís? Sim, muito importante realçar isso. No ano passado, e nós tivemos algumas dificuldades em encontrar o modelo certo, porque não tínhamos a possibilidade de tradução simultânea no evento, e este ano estamos a trabalhar para essa solução. Então nós tivemos que dividir o pitch da competição de roteiros no ano passado feito em língua portuguesa, e o pitch do PT Coprod feito em língua inglesa para esse público mais internacional que acompanhou o evento. Mas este ano estamos a trabalhar para que todos os pitches sejam em língua portuguesa, com tradução simultânea para quem esteja presente
fisicamente, mas também para quem acompanha no streaming possa ter a possibilidade da tradução simultânea, mesmo para quem não entende a língua portuguesa. Ótimo, acho que é um ponto bem importante. E com relação aos convidados internacionais, né? O foco é maior Europa ou você também convida América Latina, Ásia ou América do Norte? Enfim, qual é o seu foco de convidados? Quantos convidados? Você levantou o ponto que no ano passado tinha a questão de Luxemburgo, então, puxa, era interessante trazer empresas de Luxemburgo. De que forma você fica conectado com oportunidades em outros países que estão interessados em possíveis coproduções com Portugal? Né? Sim, nós temos tido, no ano passado tivemos, e este ano vamos ter novamente, um apoio do Europa Criativa, que permite e tem um foco sobretudo em ajudar a trazer produtores ou representantes da indústria europeia ao evento, não é? Nós não limitamos geograficamente os convites que fazemos. Nós tivemos representantes na plataforma digital do Chile, por exemplo, alguns projetos que estavam no PT Coprod procuravam especificamente, havia um projeto que procurava especificamente coprodutores do Chile, então nós fizemos um esforço adicional para tentar ter essa representatividade na plataforma. Então nós lançamos, sabendo que à partida, e dependendo da tipologia dos projetos que estão no lote finalistas, à partida a coprodução com países europeus acaba por abrir mais possibilidades de financiamento do que, por exemplo, comparativamente com a coprodução com os Estados Unidos, por exemplo, não é historicamente algo que funcione de forma tão orgânica. Mas da América Latina fazemos questão de aumentar a representatividade e dos demais países de língua portuguesa, porque não temos ainda conseguido atrair, na forma como eu pelo menos gostaria, participantes e representantes das indústrias dos demais países de língua portuguesa. Tem estado muito focado em Brasil e Portugal, e nós queremos desde o início envolver Angola, Cabo Verde, Moçambique, e estamos ativamente a tentar descobrir formas de, este ano e no ano passado, disponibilizámos uma condição especial de inscrição para participantes de países africanos de língua portuguesa, com um desconto significativo sobre a taxa de inscrição, para tentar estimular adicionalmente a participação dos candidatos, porque não temos dúvidas que o talento existe, que o interesse existe, mas ainda não encontramos bem as formas de comunicar devidamente o evento e esta janela de oportunidade. Posso dizer que, enquanto missão pessoal, digamos assim, associada a este evento, onde eu gostaria que o evento chegasse dentro de alguns anos, e todos estes apoios e as entidades que se vão associando, como o vosso apoio este ano, são essenciais para que algum dia lá cheguemos, é que a indústria internacional, independentemente de ser europeia, americana, ou seja, comece a olhar e a marcar no seu calendário, digamos assim, anual de funcionamento da indústria, que durante os dias de edição do Guiões pode ser uma oportunidade para eles virem descobrir projetos de língua portuguesa. Isso é onde eu gostaria que a indústria internacional de alguma forma começasse a adicionar no seu calendário esta oportunidade de descoberta e de negócio também associada aos projetos de cinema e audiovisual em língua portuguesa. Por isso continuaremos a caminhar nessa direção e todas estas atividades que nós vamos promovendo esperam algum dia ter essa afirmação internacional que já vai tendo ano após ano o festival. E dizer isso, nós chegámos a ter um apoio da Ancine há 4 anos atrás, de apoio à participação de finalistas brasileiros no festival. Estamos a ver se conseguimos retomar essa parceria, esse diálogo, para permitir mais apoio para os selecionados de origem brasileira possam estar presentes nas várias atividades do festival, porque a presença no pitch é importante, podendo estar presente é sempre uma mais-valia. O video pitch é uma ótima opção, a Lara teve a oportunidade de participar com o video pitch e não é por isso que não gera conexões, mas é sempre preferível estar presente, havendo possibilidade para isso. E também porque o festival depois disponibiliza um conjunto de atividades que são enriquecedoras para a prática, para o ofício da escrita de cinema e audiovisual, tais como masterclasses, workshops, debates, mini laboratórios ou laboratórios de desenvolvimento de projetos. Então esperamos poder continuar neste percurso de crescimento para dinamizar cada vez mais as atividades do festival.
Ótimo. Só para confirmar se eu entendi bem, esse ano o pitch todo presencial, ou as pessoas vão ter oportunidade de fazer o pitch online? Todo presencial. Também vai haver possibilidade de video pitch para quem não conseguir estar presente em Lisboa, no dia do pitch. O que nós vamos fazer este ano, a Martina falou um pouco nisso, nós no ano passado tivemos um jantar com os convidados internacionais e com os autores dos projetos. Este ano vamos aumentar o número de momentos em que esse networking pode ser mais desenvolvido. Não só no dia do pitch, mas no dia seguinte ao pitch, com um conjunto de atividades que, de forma informal, pode ajudar nessa aproximação de quem está com projeto e de quem procura projetos. Ótimo. O apoio do Projeto Paradiso, então, só relembrando, a gente já está chegando aqui no nosso final. Caso alguém tenha alguma questão, alguma pergunta, por favor, fale agora e depois só pergunte diretamente para o Luiz. O nosso apoio no valor de R$10 mil para um projeto selecionado de ficção, né? Pode ser um projeto de longa ou um projeto de série. E o objetivo é que essa pessoa selecionada nesse projeto esteja em Lisboa presencialmente. Então, idealmente, que o projeto participe de forma presencial. Muito bom ouvir a Lara falando dos benefícios e da experiência de forma online, mas a gente também acredita nessa troca, no networking, acho que vai ser um ganho, e aproveitar principalmente também num evento que não vai ter nenhuma restrição de idioma, por mais que tenham convidados internacionais, há uma facilitação do idioma português e das outras pessoas, e o ambiente, como a Martina colocou muito bem, essa íntimo, informal e agradável facilita essa troca. Luiz quer falar e Manu tem uma pergunta. Só completar muito rapidamente nessa questão, porque imaginemos até alguém que possa participar, que possa depois ter dificuldades na expressão em língua inglesa, e se houver reuniões presenciais com representantes da indústria internacional, a nossa equipa terá muito gosto em auxiliar nesses momentos da reunião, havendo esse interesse e, obviamente, com garantias de confidencialidade e tudo mais, mas para ajudar nessa troca de comunicação, se caso alguém tenha dificuldade de expressão em língua inglesa. Ótimo, obrigada, Luiz, isso é super importante também. Então, bom saber que conta com esse apoio também. Mano, quer abrir seu microfone e fazer sua pergunta? Sim, boa tarde, bom dia a todos, todas e todos. Paradiso, mais uma vez, meus parabéns aí pela iniciativa. Guiões também, Luiz, Lara e Martina, meus parabéns aí por representar o Brasa. É isso, só vai. E a minha pergunta é, qual é o valor da inscrição? E também se vai ter, eu vi que tu falou sobre esse desconto para países de África, se vai chegar esse desconto também para o Brasil. Porque o Brasil, assim como o país de África, tem pessoas que às vezes não têm essa condição financeira para chegar e quer chegar em Portugal em grande estilo para apresentar os seus projetos também. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Manu. Nós promovemos digamos, esse estímulo adicional para países africanos de língua portuguesa, porque o número de representatividade de inscrições recebidas na história do festival é quase nulo, digamos assim. Então, nós sentimos essa necessidade de tentar promover esse incentivo adicional, que nós sabemos que o contexto é desafiante, que nem todas as pessoas têm a possibilidade de cobrir a taxa de inscrição. Para o PT e Coprod especificamente é 25 euros a taxa de inscrição, não sei exatamente qual é a conversão para real, mas é uma taxa única desde o momento em que abrimos as candidaturas até o dia 30 de junho, é sempre o mesmo valor. Para as competições de roteiro de longa e piloto de série, que neste momento já encerraram para este ano, encerraram no final de fevereiro, depende do momento da inscrição. Nós temos um momento inicial com um valor mais reduzido de 30 euros e depois temos um momento mais próximo do deadline final de 60 euros. Nós sabemos que é um valor que nem toda a gente consegue incluir na sua gestão de vida, na sua gestão diária. Temos algumas parcerias ativas, por exemplo, com a Abra, na qual disponibilizamos um desconto de 15% aos associados da Abra, a Associação de Roteiristas do Brasil, que possa ter interesse em inscrever projetos. Não temos ainda, pelo menos até hoje, não temos previsão de ter uma taxa especial para participantes do Brasil, sabendo que pode ser injusto para pessoas que tenham condições económicas mais frágeis, mas pela representatividade, pelo menos em número de inscrições que temos recebido anualmente do Brasil, não sentimos ainda que esse estímulo adicional, como estamos a fazer para os países africanos de língua portuguesa, seja
tão premente, mas quem sabe no futuro, e dependendo das condições, a taxa de inscrição acontece por duas razões. A primeira edição do festival não tinha taxa de inscrição e percebemos que seria incomportável, com o aumento do volume de candidaturas, poder fazer um serviço de rigor e profissional na leitura dos roteiros que são recebidos e na capacidade de resposta estrutural do festival para poder acontecer. Então, o festival, até à 5ª edição, não teve qualquer apoio financeiro e aconteceu somente porque havia taxa de inscrição que permitia não só esse rigor e essa resposta profissional, como permitia a própria existência do festival. A partir da 5ª edição, nós temos beneficiado de um apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual, aqui de Portugal. É um apoio ainda, digamos, curto para todas as necessidades do evento, mas que já permite ter alguma capacidade de resposta para disponibilizar masterclasses, ter convidados, poder fazer acontecer o caminho que nós acreditamos que é importante seguir com o festival. Ainda não temos as condições que nos permitam uma capacidade de resposta com a total isenção de taxa de inscrição ou amplificar essa possibilidade de preço especial mediante o contexto social do proponente, ou, não é? Como nós gostaríamos que pudesse haver maior justiça nessa disponibilização. Por enquanto ainda não foi possível, esperamos que em futuras edições isso possa vir a ser uma realidade, mas estamos muito solidários e entendemos perfeitamente que o contexto internacional é desafiante. No Brasil há um desafio acrescido para um bom número de potenciais interessados em concorrer no festival e que pelo custo da taxa de inscrição talvez não lhes seja possível, mas neste momento ainda não é possível disponibilizar essa oferta também para o Brasil. Obrigada, Luiz, pela resposta. Antes da gente encerrar, Lara e Martina, vocês gostariam de fazer algum complemento, algum comentário antes da gente encerrar, vocês duas? Acho que não, acho que é só incentivar mesmo quem está aqui ouvindo e cogitando participar, se vocês tiverem condições, eu acho que vale muito a pena para o projeto de vocês, ainda mais com essa possibilidade de ter uma ajuda de custo para ir para lá presencialmente, é uma coisa que eu gostaria de ter tido essa chance, e torcendo pelo melhor, assim, para vocês. É isso. Obrigada, Lara. Eu acho uma coisa que eu percebi muito no festival, nas 3 edições, que eu acho que mais do que também ficar preocupado em ser premiado ou não, porque é óbvio que sempre é incrível ser premiado, mas a visibilidade é realmente muito grande. Eu acho que até essa questão da língua portuguesa não é só uma questão dos autores. Sim, eu fiz em inglês, mas óbvio que eu me sentiria mais à vontade para improvisar, enfim, em português. Mas eu acho que é uma questão também, muitos produtores, muitos distribuidores da América Latina, ou gente que fala espanhol, mas não entende português e não... tá o caos aqui. Mas tudo bem. Eu acho que existe essa visibilidade é muito legal. Assim, ele tem um tamanho que cresce muito para além do Guiões, onde o nosso idioma chega. Assim, eu acho que existe essa dificuldade também do idioma e do financiamento de chegar por parte das produtoras menores, né? Das distribuidoras que, às vezes, pegam tudo e vão para Cannes, não sei o quê, mas não estão nos menores. E aí o nosso idioma e a plataforma online também ajudam nesse mundo networking. Eu acho que ele tem tanto a intimidade legal para quem está lá presencial, quanto a visibilidade grande em volta. Não sei, foi bastante positivo para os 2 projetos que já concorreram. Assim, eu sou bastante fã. Muito bom, muito bom. Para encerrar aqui, a Alice está perguntando, no caso de uma dupla roteiro e direção, se ambos recebem ajuda. A ajuda do Paradiso, o apoio do Brasil no Mundo, do programa do Projeto Paradiso, é no valor de R$10 mil. Esses R$10 mil, desculpe, o projeto pode utilizar na compra da passagem aérea, que a gente percebe que a maioria das pessoas utiliza para passagem aérea, mas ou para hospedagem, ou para o tempo que estiver em Lisboa, e são os R$10 mil. O projeto utiliza da forma que achar mais pertinente, mais adequada para cada projeto. Pelo Brasil no Mundo, nossa preferência sempre é fazer esta doação deste apoio para uma figura jurídica, né? Então, para uma empresa, mas vamos aqui abrir uma exceção, caso o projeto selecionado seja só de um roteirista, pessoa física, nós vamos apoiar também. E aí é muito importante dizer para vocês que quem escolhe qual é o projeto que vai receber
o apoio do Paradiso é a equipe do Guiões, não é o Projeto Paradiso. Nunca é o Projeto Paradiso, isso é super importante. Todos os apoios do Brasil no mundo e todas as bolsas que a gente oferece é sempre o nosso parceiro internacional, em alguns casos local, mas normalmente parceiro internacional, quem faz essa decisão. O Luiz vai ter aí um grande trabalho, porque a gente sabe que ele vai receber muitas inscrições, então, além de selecionar quais são os 10 finalistas, né, os 5 de longas e os 5 de séries, também indicar qual é um desses 10 que vai receber o apoio do Projeto Paradiso. Já de antemão, lamento aqui que eu sei que vai ter mais de um brasileiro selecionado, a gente vai ter que negar o apoio para outros selecionados, mas a gente vai seguir o que o Guiões falar e oferecer o nosso apoio para o projeto indicado pelo Guiões, e assim, estamos juntos nos esforços do Guiões quando a Ancine tinha esse apoio para o concurso de roteiro, tudo isso desejamos todos que possa voltar em breve também, mas mesmo assim, sendo somente um apoio, é valioso, enfim, é importante, e a gente quer estimular que as pessoas também participem, que haja essa troca tão rica que a Martina e a Lara falaram aqui. Acho que agora a gente precisa encerrar, só recapitulando, então, inscrições, Luiz, até dia 30 de junho, quando vocês devem ter o selecionado, e confirma para a gente as datas do evento também, por favor. Sim, PT Coprod com candidaturas abertas até 30 de junho, nós deveremos anunciar os selecionados no final de julho, início de agosto, e o festival irá decorrer em Lisboa de 13 a 15 de setembro de 2023, e este ano vamos ter também uma parceria especial com o Motel X, que é o principal festival de cinema de género, terror, sobretudo, de Portugal, e nós vamos ter algumas atividades em parceria com o Motel X também para colocar também algum foco sobre a escrita de cinema de terror, cinema e audiovisual terror, ao abrigo desta parceria especial este ano com o Motel X também. Então é isso, 30 de junho deadline, anúncio dos finalistas final de julho, início de agosto, e festival em setembro. Muito bom. Luiz, muitíssimo obrigada. Martina Obrigado, e Lara, Marta. obrigada para vocês também. Obrigada a todos e a todas que vieram, participaram. Esse encontro vai ficar gravado, registrado aqui no canal Paradiso, então também depois a gente compartilha, divulga. E bom trabalho a todos e a todas. Muito obrigado, tudo bom. Obrigada. Boa sorte, gente. Obrigada.